Bom, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgroProsa Podcast. Hoje, diretamente da UEMANET, a gente está num projeto que foi feito pelo Departamento de Economia Rural da Universidade Estadual do Maranhão, que traz assuntos sobre as ciências agrárias com inovação, tecnologia e sustentabilidade. Meu nome é Evelyn Gabriele. Me chamo Mariana Louzeiro. E antes de dar início à nossa conversa, eu quero agradecer ao UEMANET e à ProExai, que são os nossos apoiadores, os nossos parceiros para a realização desse projeto. Bom, e no episódio de hoje tem um tema muito importante a ser discutido e debatido, é sobre as mudanças climáticas e os seus efeitos sobre as comunidades rurais. Bom, durante nossa conversa vamos falar sobre como esse tema tem efeitos os mais visíveis sobre essas áreas rurais e como esses atores sociais podem fazer para construir um futuro mais sustentável e resiliente. E para isso, o nosso convidado é o professor Marcos Eloy. Ele é meteorologista do NUGEL e é doutorando em desenvolvimento e meio ambiente pela UFMA. Bom, professor, para dar início à nossa conversa, como que as decisões e as metas estabelecidas pela COP30, elas podem impactar a agricultura familiar de forma negativa ou de forma positiva? Isso pensando no uso do solo, pensando na própria agricultura familiar e nas tecnologias sustentáveis. Bom, a gente, com relação ao que preconiza o IPCC, né? Então, as metas que cada país assume a partir do Acordo de Paris, né? Então foi feito o quê? Foram feitas metas com objetivos a 2030 e cada país ele assume suas metas. Então o conjunto dessas metas é que fazem com que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis sejam alcançados, né? Mas também a gente pode observar que uma coisa vem ocorrendo e vem se agravando, né, sobre o Brasil, inclusive no aspecto da agricultura, inclusive aqui no Maranhão, né, por conta do monitoramento que é feito no Núcleo Ambiental, através de nós, em parceria com a SEMA, né, para validarmos a questão do monitor de secas. É um monitoramento que foi trazido ao Brasil desde 2014, porque os Estados Unidos, eles perceberam que entre os bilhões de dólares perdidos devido a desastres ambientais, desastres naturais, a seca e a estiagem era algo que ele vinha causando mais prejuízos para eles. O monitoramento nos Estados Unidos, então, foi feito na Universidade de Nebraska, um monitor de secas. Ele foi concebido e foi distribuído ao mundo, inclusive ao Brasil. Então, a partir de 2014, a UEMA, né, através do Núcleo Ambiental, assumiu esse papel de validador, né? Nós contamos em campo, né, com elementos que estão no campo para que nós possamos ver aquilo que nós temos observado no laboratório, né? A ocorrência, a formação, o avanço, o agravamento das secas. Isso foi muito percebido e notado e discutido ao longo deste ano, aonde nós assumimos um nível grave de seca, né, ocorrendo em vários municípios do Maranhão, mais de 100 municípios, em todas as áreas do estado do Maranhão, que já repercute problemas com relação à agricultura, ao abastecimento, e também a gente tem que reportar esse problema que foi nacional, né, sobretudo a região Nordeste e a região central do Brasil, registraram índices pluviométricos bem baixos, abaixo da climatologia, que fomentaram o aumento do custo da energia elétrica por conta, né, da adição da energia de combustíveis fósseis, né? Então, a gente pagou mais cara a energia. Por vários meses, nós tivemos uma tarifa no nível da bandeira vermelha, que também repercute. Então, essa questão, isso já, o IPCC ele já assume, né, que as metas climáticas nacionais, que constituem a contribuição de cada país, elas são imprescindíveis para influenciar as trajetórias de emissões e as condições de adaptação.
qualquer decisão que os países tomarem, né, em seus processos internacionais, eles podem comprometer o ritmo da mitigação, a capacidade de adaptação das comunidades e o acesso a tecnologias sustentáveis, né? Então, por exemplo, a gente percebe, né, com base no panorama dos desastres climáticos do Brasil, que um elemento, né, climático, que representa os desastres climáticos, que causa mais prejuízo para o Brasil desde 2013 até 2023, com registros nesse panorama dos desastres climáticos, é justamente a estiagem e a seca, que está relacionada justamente, que problematiza muito a questão do homem do campo, sobretudo o pequeno agricultor. Por exemplo, ela foi responsável por 26.141 decretos. Então, o número de decretos foi o maior, né, no Brasil, por conta das secas, entre epidemias, entre chuva, entre outros fatores considerados como desastres. E 19.291 decretos relacionados desses 26 mil decretos que houveram, 19.291 decretos foram relacionados apenas à manifestação das secas e estiagem. E isso, ele representou 639,4 bilhões de reais perdidos para o Brasil, né? Nesse período de 2013 a 2023, né? Então, é algo muito problemático. E a gente vai reportar o Maranhão até agosto, nós já tínhamos um registro de 127 municípios ao longo de todas as regiões do estado, todos os biomas, enfrentando a condição de seca grave, que é uma seca, não é a seca mais crítica, tem 2 níveis acima dela, mas que já repercute uma série de fatores, de problemas. Então, a gente percebeu que esse ano, o núcleo vem observando, as chuvas estiveram em sua maioria abaixo da climatologia. Então, todo o processo hídrico, a recarga hídrica foi comprometida. E isso ao longo da estação chuvosa. Quando nós passamos para a estação de estiagem, foram formados os pontos, os núcleos secos que foram se avolumando para até 127 municípios no mês de agosto. Isso, com certeza, o homem do campo está sentindo na pele. E isso, segundo os registros, os relatos do relatório do IPCC, eles estão relacionados sim à mudança climática. A mudança climática, ela preconiza justamente todos esses fatores de desastres em aumento. Então, a questão da seca é um fator que ele pode sim, a tendência é que ela venha a se tornar mais frequente. No setor agrícola, então, a estratégia com relação a sementes, né? Sementes que sejam mais precoces, alguma coisa assim de ajuste no calendário agrícola, com relação ao que está preconizado para aquele ano climático, é uma estratégia para que o homem do campo sofra menores prejuízos. Então, a adequação do calendário, o ajuste do calendário, a condição preconizada para o clima naquele ano, os eventos que vão reger a formação do clima, ele é uma estratégia que pode resultar em um retorno ou um prejuízo, uma minimização de prejuízos. Como o senhor acabou de relatar o final aqui sobre o Maranhão. O Maranhão tem comunidades como a da Baixada do Sertão, como o senhor falou, que relatam sobre essa perda de safra por causa dessa longa estiagem, esse longo período de chuvas, e isso juntando com o aumento de temperaturas que estão ocorrendo nos últimos anos, junto com o desmatamento, com as queimadas e tudo mais. Como é que esses relatos exemplificam o impacto real das mudanças climáticas no estado do Maranhão? Vamos dois, né? Então, por exemplo, o relatório descreve que os eventos de seca agrícola, né, já se intensificam. Sim. Por conta foi o relatório do 6º painel intergovernamental de mudanças do clima, ele foi feito em 2023, ele foi editado em 2023. Mas ele já assume, com todo o arranjo de pesquisadores que trabalham nele, esses efeitos eles já são sentidos. Os eventos de seca agrícola e ecológica, as ondas de calor, a redução da disponibilidade hídrica, a insegurança alimentar e danos aos meios de subsistência ligados à agricultura e uso da terra.
né? Como havia falado, esses fatores a gente já está percebendo aqui ocorrendo no Maranhão. Então já não é algo que a gente está assistindo, acompanhando só nos relatórios, mas isso já faz parte da nossa realidade, né? E as nossas estratégias devem ser conduzidas com base nisso, para que a gente enfrente eventos futuros semelhantes a esse, de uma ocorrência prolongada de seca, de um ano mais seco, porque o próprio IPCC, ele preconiza o quê? Aqui para a região, predominância do aumento da temperatura e uma redução pluviométrica. Não que hajam sejam esperados só anos secos, mas o número de anos secos sobre os chuvosos, eles são bem maiores, eles vão predominar. Então nós vamos ter mais eventos secos do que os chuvosos, segundo os dados, né, a modelagem do IPCC. Ele preconiza isso para a região. Então a gente já está percebendo que isso está, como o próprio painel, ele diz que isso é uma realidade com base nesse documento que foi até 2023. Agora está sendo trabalhado, né, o painel, o relatório do IPCC 7, que ainda não tem resultados, ainda não está definido. Provavelmente alguns problemas, algumas alertas que vão ser reportados por conta dele vão ser um pouco mais sérios, um pouco mais de gravidade a partir de 2023, né? Bom, professor, continuando a falar do Maranhão, especialmente na região sul, como que o grande desmatamento, o avanço desse desmatamento que a gente vê que está acontecendo lá, ele acaba influenciando o clima local e afetando diretamente as comunidades locais que dependem de rios e das nascentes. Sim, como é que fica, né, as comunidades rurais sobre esses problemas que estamos enfrentando hoje em dia? Bom, a gente reporta a questão da degradação ambiental e o uso inadequado do solo, né, como fatores estruturais que ampliam o risco da seca. Então a gente vai nos reportar a seca, né, que é algo que está recorrente, que nós estamos vivendo agora. Então a seca e desastres associados, especialmente nas regiões já vulneráveis, que são o caso que nós estamos abordando, né? Foi a região que mais se ressentiu, a região sul do estado, com relação a esse episódio de seca deste ano, seca grave. Foi a região sul do Maranhão. Ela esteve mais representativa com relação a essa problemática. A seca é um desastre de evolução gradual, caracterizado pelo agravamento progressivo e contínuo da escassez hídrica e afeta diretamente o abastecimento humano, a agropecuária e os ecossistemas. Então, o desmatamento no sul do Maranhão, ele não apenas a perda do ecossistema, o ecossistema sofre um prejuízo, como a própria capacidade natural de regular o ciclo da água, o que nós discutimos, a questão durante a estação chuvosa, ver a recarga hídrica, para que a gente, durante a estação seca, a gente não se ressinta tanto, não haja formação. Com relação ao monitor de secas, é bom frisar que o monitor de secas, ele não consiste de uma previsão. Ele é um monitoramento mensal da formação, agravamento das condições de seca. Ele apenas monitora aquilo que vai acontecendo. Então é necessário que você tenha dados de vários meses, você vai se debruçar com relação a esses dados, como é que eles estão se configurando. Então, tudo isso faz com que ajude esse design, né, esse desenho da condição de seca e do seu avanço. Então é interessante o Sul ter essa questão, né? A questão do desmatamento é algo fundamental, né? É algo que está diretamente ligado, né, a questão da própria capacidade dos recursos hídricos, né, em enfrentar situações como essa. Por exemplo, você vê a questão dos mananciais, né, a questão da vegetação do entorno, como é que está. Então isso é um fator muito importante para que haja justamente esse suporte da vegetação, para que ele enfrente, para que ele não se esgote mediante um evento de seca. Tá, e o senhor relatou, né, que
com base nos monitoramentos, vai ter uma mais seca do que a parte mais chuvosa, né? E como é que o poder público pode fazer na prática para ajudar essas comunidades a enfrentar esses impactos? Olha, com relação ao poder público, é bom a gente se reportar sim ao que é preconizado no relatório do painel intergovernamental, né? Então ele descreve ações relacionadas justamente às políticas públicas, como a necessidade de financiamento, a ampliação da infraestrutura resiliente, as políticas que reduzam as vulnerabilidades sociais, porque a gente sabe justamente que existem, no caso, os prejuízos, eles não são uniformes, quer dizer, existem comunidades como o pequeno agricultor, que eles se ressentem mais na condição de um desastre. Eu estou falando seca porque é algo que está atual, mas tem também a questão das enchentes lá na região de Pedreiras e tudo, né? O fortalecimento da gestão da água, os alimentos e o uso do solo, implementação de ações de adaptação que já estejam disponíveis, mas que são insuficientemente aplicadas. O relatório enfatiza, então, a questão da governança, a questão do planejamento integrado, a questão da cooperação institucional e de políticas de apoio a meios de subsistência vulneráveis. Isso daí são fatores que são relacionados com base no painel intergovernamental de mudanças climáticas. Bom, então dessa forma o IPCC ele relaciona que o poder público ele pode atuar estabelecendo políticas de mitigação e adaptação que sejam mais robustas. Carece de políticas robustas que fortaleçam a infraestrutura social e ambiental e garantam que os recursos para que as comunidades que sejam as mais vulneráveis, por exemplo, quilombolas, indígenas, a questão do pequeno agricultor, elas consigam lidar com os impactos que já vêm sendo observados, né? O próprio monitor, o próprio relatório, ele mostra que isso já é uma realidade e nós vivemos essa realidade por conta das mudanças climáticas, né? Então eu acredito que você está só se referindo ao governo, né? Exatamente. Só o governo. O senhor acha que, na sua opinião, que de fato acontece essas coisas, as comunidades rurais são amparadas pelo governo nessas situações? Eu acredito que existe todo um arranjo internacional, né? Cada país ele estabelece as suas metas. Então hoje nós estamos globalmente, né, influenciados. Então, por exemplo, cada governo, por exemplo, do Brasil, ele está atrelado ao que o Brasil, né, assume como compromisso para a Agenda 2030. Então, é natural que o governo do Maranhão ele esteja integrado a esses esforços e, com certeza, de alguma forma, ele reverta e uma melhoria para as condições do homem do campo. Seja através da questão do financiamento, seja através de estratégias de pegar tecnologias que sejam mais sustentáveis, seja através de uma forma ou de outra, mas alguma ação ela deve estar porque é algo que vem sendo trabalhado. E o Brasil é um dos países, né, que trabalha muito essa pauta da Agenda 2030, da questão do clima, né? Então isso daí é muito forte no Brasil, e o Maranhão, como faz parte do Brasil, ele deve ter as suas estratégias, né, traçadas, delineadas com relação conjuntamente com os esforços e orientações do governo federal. Exatamente. Professor, a gente sabe também que a universidade ela tem um papel de suma importância nesse contexto, né? Então, como que a própria UEMA, como que o NUGEL, ele desenvolve ações pensando nessas mudanças climáticas, pensando nas adaptações ao clima? Eu acho que a UEMA, ela está bem confortável em relação a isso, porque eu percebo, né, que a UEMA, eu acho que é uma das academias mais preocupadas com a divulgação, né, da questão da importância das ODS, né, do Agenda 2030. Então ela fomenta muita informação ao seu corpo docente e discente com base nessa informação. Esse próprio evento aqui é um exemplo dessa preocupação da UEMA, né, com relação a essa pauta, para vocês que são do setor agrícola, que vocês são agrônomos, estão se formando em
agronomia. Então, isso é muito importante. O núcleo geoambiental é por conta do Laboratório de Meteorologia, é o setor responsável pelo monitoramento das condições de clima e tempo no estado. Ele tem essa responsabilidade. E foi quem recebeu justamente o monitor de secas, né, no Brasil. A iniciativa que veio do governo internacional para que o Brasil entrasse nesse processo de monitoramento das secas. Então, desde que quando foi apresentado ao Brasil, desde que foi formado os validadores, o Maranhão já participa através da UEMA como um dos validadores. Então, a gente monitora diariamente as condições do tempo. A formação dos sistemas regentes, né, do clima, formadores de chuva. Então, por exemplo, a gente acompanha se vai ser um ano com El Niño, um ano regido por uma Lanina, como é que vai acontecer os próprios registros de queimada, registro de chuva, todos esses registros que fomentam essas informações, e através dele a gente pode fomentar o setor agrícola com relação a um ajuste do calendário agrícola, né? Uma informação de um ano seco requer uma estratégia, e muitas dessas informações elas são dadas com a antecedência que o setor necessita para que ele se planeje e para que ele se ajuste. Isso é uma realidade por conta do momento que nós vivemos, né? A agricultura hoje ela não pode viver separada das informações do tempo. Sim. Porque as informações prévias do tempo, do clima e dos sistemas é que fomentam justamente esses ajustes. Qual o tipo de semente? É uma semente mais tardia, uma semente mais precoce? Qual o mês desse calendário que eu vou plantar? Qual o dia? Você trabalhar com a questão dos decênios, né? Períodos de 10 dias a cada mês, para que você se ajuste melhor e isso ofereça todas as necessidades em relação à água da sua planta para que ela venha oferecer um resultado, uma resposta positiva àquilo que você espera. Então isso é muito, essa intimidade, né, da meteorologia, tanto na estratégia agrícola como na estratégia também, né, da questão, ou como falamos, da questão da energética, da energia hidroelétrica, porque a nossa matriz é hidroelétrica no Brasil, entre outros fatores, o setor da própria defesa civil em eventos de chuvas extremas que comprometam. Então, todos esses fatores estão coordenados, eles estão regidos pelo monitoramento do tempo e do clima. E nisso, a importância da UEMA e do NUGEL é muito grande. Ressalta muito essa importância e essa contribuição da academia e do NUGEL para a sociedade maranhense, em seus diversos setores, entendeu? É assim que a gente vê. Só para finalizar, eu gostaria de saber se tem algum obstáculo enfrentado pelo NUGEL, pela UEMA, se eu como pesquisador, se eu poderia falar com os obstáculos enfrentados, se é recurso, se é... A questão sempre é bom, né? Então todo setor de monitoramento demanda o quê? Investimento, né? Na capacitação, né? A questão essas questões todas. Então sempre se requer, né, maiores investimentos, maiores esforços, mas a gente vem trabalhando. Então a gente vem trabalhando com o que se tem, né? Então isso daí a gente vem trabalhando. Mas claro que qualquer investimento, qualquer incentivo ao grupo, isso reflete em resultados mais imediatos, mais satisfatórios à nossa necessidade em termos das mudanças climáticas. Isso também é importante até na formação do profissional das ciências agrárias, né? Vão formar profissionais mais bem capacitados com esse investimento, com esses incentivos. E essas informações, como é que elas chegam para os agricultores? Como é que essas informações que vocês no GEL chegam para os agricultores, que são os principais atores sociais? A gente tem, como eu havia falado com relação ao monitor, nós temos uma rede, né? Então essa rede é formada pela GED, a GERP, Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, então ela é bem capilarizada. Sim. Porque a gente tem o retorno do campo em função daquilo que a gente vê, porque a gente tenha essa certeza de que nós estamos vendo aqui, está ocorrendo e como está ocorrendo no campo. Então eles estão, eu acredito, por conta da GED,
diretamente, né, informados, porque Sim. vários municípios participam, então eu acredito que existe essa troca. Quer dizer, a informação e eles vêm acompanhando aquilo que vem sendo desenvolvido ao longo do nosso trabalho. Professor, muito proveitosa essa nossa conversa. Eu estou aqui agradecendo em nome de todos, né, do Departamento de Economia Rural, que comanda o podcast. E obrigado por esclarecer sobre as nossas dúvidas sobre as mudanças climáticas. Foi uma conversa bastante proveitosa. Bom, para você que nos assiste, o nosso muito obrigado. A gente encerra agora mais um episódio do nosso AgriProsa Podcast e até a próxima.